Meus cumprimentos àqueles que acompanham as minhas reflexões. Hoje, mais uma vez, de maneira muito respeitosa, de maneira muito zelosa, eu trago mais alguns elementos, de atravessamentos humanos para que a gente possa pensar a nossa estada neste contemporâneo a partir de elementos, subjetivos e objetivos. Vocês vão perceber que ao longo das minhas reflexões, eu tenho um desafio grande através da psicanálise, que é problematizar o simples. Problematizar o difícil não é complexo. Problematizar o simples e gerar uma reflexão, a partir daquilo que é cotidiano, é muito mais difícil. E eu tenho tentado, fazer esse movimento para que, como espécie que pensa, vou pôr entre aspas, como espécie que pensa, que nós possamos, diante do exercício do pensar, fazer reflexões necessárias para sairmos da posição que estamos, se tratando de tomada de consciência, se tratando de autocrítica, se tratando de outros elementos tantos que são fundamentais, para que o nosso desconfiômetro, venha à tona. Porque o nosso grande problema hoje, e essa fala não é minha, é da professora Viviane Mosé. Ontem eu estive acompanhando, inclusive, uma live da professora Viviane Mosé. Grande tendão está justamente na nossa fragilidade de autopercepção, Como a gente está frágil na autopercepção, ou seja, nos elementos de desconfiômetro, nós projetamos tudo isso no outro. Então nós ficamos mais felinos em relação ao outro e mais frouxos em relação a nós mesmos. Porque nós entendemos que no nosso gueto não há o que mexer, Nós estamos prontos, conclusos e acabados. Por vezes acabados, eu tenho certeza, Ajudaria inclusive algumas pessoas a construírem seu próprio mausoléu, porque não há mais espaço naquele sujeito para a possibilidade de pensar uma outra realidade, porque aos 18 anos ele se bloqueou, aos 40 ele se bloqueou, Não tem nada a ver com idade, tem a ver com compreensão de mundo, E eu venho hoje aqui para falar para vocês de uma frase que está sendo muito usada no período pandêmico e que ela é interessante, mas ela também é uma via de mão dupla, Que é a famosa frase, tudo passa, Já ouviram essa frase, Tudo passa, tudo vai passar, Ela é uma frase, afirmativa, de caráter otimista, Que vai nos dizer que tenhamos calma, fiquemos serenos, que tudo vai passar. Até aí eu concordo. Preciso dizer para vocês que eu concordo, Tudo um dia há de passar. Inclusive você. Você também vai passar, Agora, como você quer passar por esse plano terreno? Com obra ou sem obra? Bom, é disso que eu vou falar hoje, Porque eu tenho medo de frases otimistas afirmativas que nos deixam no vácuo. Às vezes elas têm muito mais caráter de alienação e domesticação do que de tomada de consciência. Você imagina alguém que precisa, por exemplo, de uma renda específica para dar conta de fechar o mês, eu olhar para ela e dizer, fique tranquila, tudo vai passar, Eu deixo a criatura no vácuo, para usar uma expressão bem comum, e saio à francesa eliminando qualquer processo empático. Porque se eu ficar mais tempo ali e avançar no tudo vai passar, a coisa fica complicada. Então vejam que nós temos aí, na pós-modernidade líquida, e isso o Bauman traz também, ferramentas discursivas de proteção para não assumirmos o mundo do consumo, das superficialidades e da quebra dos valores que nos fazem humanos. A gente vai usando, criando frases, afirmativas, frases cabais, para deixar as pessoas em zona de conforto, enquanto tudo passa realmente, porque tudo está passando,
né? O trem passa, o ferro passa, o carro passa, o avião até já passou, né? A idade passa, o tempo passa, né? Então tudo passa, né? Algumas coisas não passam. Algumas coisas a gente diz que passa. Dor passa, depende se tratar, se cuidar, se essa dor é emocional, se essa dor é física. Então vejam que tudo passa é complicado, porque tudo passa, né? Deixa os conformistas de plantão muito mais apoltronados, né? Vou usar uma expressão aqui, muito mais na poltronice, porque tudo vai passar, né? Pandemia vai passar, de que forma que ela vai passar, é a minha pergunta. Se nós temos que moralizar com, né, a condição de supervisionar para ver se está usando máscara, né, e ainda multar os que não usam. Para me salvar o outro, eu tenho que multar o outro. Olha a loucura disso. Isso é caótico. Para mim dizer para o outro que ele não pode pegar o coronavírus e morrer, eu tenho que multar ele para que ele use algo que a ciência diz que ele tem que usar. Então vejam que nós vivemos, né, um Katrina se tratando de valores, né? Você tem que moralizar o sujeito para ele usar algo para preservar a sua vida. Quem já viu isso? Não entendi. Não é meio doido? É meio doido, né? Mas a gente chega em casa e diz, fica tranquila, tudo vai passar. E eu digo, inclusive você, né? Inclusive você. E aí vem a pergunta extremamente interessante, né? Diante dessa passagem, porque se vocês não sabem, eu vou dizer, né? Todos nós temos algo em comum. Um dia nós vamos morrer. Eu e você também, né? Então a pergunta seria, bom, já que tudo passa, qual é o meu legado diante dessa passagem, né? Dá para contracenar? Sei. O que você ganha contracenando? Não sei, né? Dá para ser um sujeito da indecisão? Não sei. O que você ganha em cima do muro? Não sei, né? Dá para ser um sujeito do jeitinho brasileiro? Dá. O que você ganha com isso? Não sei. Dá para você viver em Nárnia, enfiado no armário, fazendo de conta, sendo que as pessoas todas entenderam o recado? Dá. Que você ganha com isso? Não sei, né? Dá para esperar para fazer a faculdade depois que a pandemia passar, que não sei quando que vai passar? Dá. Que você ganha com isso? Não sei, né? Dá para dizer que você vai fazer só o que você quer, porque afinal de contas você é o senhor do seu destino e não se adaptar a nada? Dá, né? Que você vai ganhar com isso? Não sei, né? Então, na verdade, a minha provocação é mais ou menos essa. Eu volto à discussão da vaquinha de ontem, né? Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas, como diria o nosso querido Rubem Alves, saudoso, as pessoas escutam, mas não ouvem. Porque ouvir, né, requer a internalização daquilo que escutado foi. Então vejam só a loucura, né? Nós estamos vivendo hoje a pandemia do corona, né? Saiu ontem, né? Ontem vocês devem ter visto, né? Que H1N1 fez um processo mutante e que aquela vacina que nós estamos tomando talvez, né, tenha que ser revista diante da mutação e que a OMS não descarta uma pandemia de H1N1. Então vocês imaginem duas pandemias dançando juntas e alguém sentado em casa dizendo, tudo vai passar. Tudo vai passar, dá para continuar contracenando, né? Dá para continuar me relacionando com aquilo que de pior, né, a humanidade oferece, porque nós temos mais isto ainda, né? Gente que preferindo ser pior, não entendo porquê, né? Teríamos que fazer um estudo aí psicanalítico profundo, decidindo ser pior, inferniza a vida dos outros, né? Inferniza a vida dos outros porque o compromisso dela não é mais com ela, né? O compromisso dela é com o que ela assumiu no inconsciente, que é negar-se, 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 negar-se. Como o compromisso dela é negar-se, ela vai infernizar mesmo. Ela vai torturar mesmo. E aquelas que ficam no meio do caminho que nem pau de enchente. Já viram aquelas no meio do caminho? Que nem pau de enchente? Você decidiu, a gente pergunta. E ela diz, não, eu ainda não pensei. Ou aquela que diz, pois é, eu não
quero, mas na verdade quer. Ela quer que implorem para ela, para que ela assuma dada função, dada posição de mundo, sendo que aquilo vai salvar ela, não a gente. A gente só está fazendo um bônus, entende? A gente só está fazendo um bônus para a criatura, que é dando um apoio moral. Decida, rompa, né? Saia de Nárnia, porque Nárnia já está fora de moda. A moda é justamente o oposto, é sair de Nárnia. Quanto mais narniano você fica, mais engraçado, caricata, ridículo você parece, porque aí assim, quer e não quer, né? Assume e não assume. É deciso, mas assim vai pensar um pouco. Sem falar, repito, naqueles que não entenderam que mudança, né? Isso Confúcio, né? Vai dizer, mudança é uma porta que só se abre por dentro. Não adianta você ficar fugindo dos lugares, né? Ou indo de um lugar para outro, ou indo de um discurso para outro. Tem gente que migra discurso, migrar discursos, né? Achando que isso vai alterar o seu sistema de verdades, o seu regime de verdades. Não vai alterar nada. Por que não vai alterar nada? Porque o regime de verdades é alterado a partir daquilo que você acredita. No que você acredita? Porque enquanto você continuar mentindo para si mesmo e para os outros, né, a mudança não vai acontecer. O processo de ser e estar no mundo não vai acontecer de maneira que essa obra se constitua enquanto tudo passa. Lembrando, eu vou morrer e você também, né? Um dia, muito longe. E para isso, nós temos que ter claro qual é a obra que nós queremos deixar enquanto o trem passa, a idade passa, o ferro passa, os anos passam, a pandemia não sei se passa, né? Mas enfim, né? O que eu quero dizer é engraçado a gente ter que problematizar o óbvio, né? Eu fico encantado porque cada vez que eu vou preparar essas falinhas pequenininhas, eu vejo que mais uma vez eu tenho que voltar ao óbvio. Volta ao óbvio, porque o óbvio não foi entendido. Vocês viram que em nenhum momento aqui eu estou falando de coisas, né, extremamente academicistas da psicanálise, por exemplo. Eu estou falando de elementos cotidianos que as pessoas não raciocinam. A gente olha para a vizinha em sofrimento e diz que tudo vai passar. Não, às vezes não passa. E se passa, às vezes passa com um tom extremamente, né? Extremamente sem significado, porque ela só foi entender que passou, né? Depois que o mausoléu estava pronto. Então, aos acabados, aos prontos e acabados, eu estou fazendo uma campanha. Construa seu mausoléu e suma, tá? E aqueles que ainda querem melhoramento, cuidado com o tudo vai passar, né? Quando alguém disser a você que tudo vai passar, pergunte. Isso é importante, pergunte. Ótimo, tudo vai passar. Eu estou pensando como eu quero passar. E você? Como que você quer passar? Neste mundo, neste contexto, nessas travessias. Porque é impossível a gente entender que nós temos uma leva, uma legião, e eu já disse isso, de corpos biológicos aqui. Só isso, né? Porque se eu disser que é cognitivo, eu vou dizer que é cognitivo pela ordem e pela lógica humana. Porque não raciocina. Não raciocina. Tenho quase certeza que não raciocina. Porque se raciocinasse, entenderia que nós não estamos num tempo de dizer que esse é meu jeito. Nós estamos num tempo de fazer rede. Nós estamos num tempo de humildade. Nós estamos num tempo de vínculo. Nós estamos num tempo de sair do armário de Nárnia. Nós estamos num tempo de tomar posição. Nós estamos num tempo de parar de virar pau de enchente, né? Esse é o nosso tempo. Então fica aqui, né, a minha mensagem. Cuidado com tudo passa ou com tudo vai passar. Porque você passa e eu também. E a ideia é qual é realmente a obra que nós queremos deixar, né, neste contexto terreno. Um beijo grande e fiquem bem.